Graças a Deus vamos falar agora sobre Nero. Nero, Cláudio, César, Drúcio, Germânico, Lúcio, Domiciano. O quinto imperador de Roma é lembrado pela história como um dos piores monstros de todos os tempos. Irmãos, o que marca o império ou a governança de Nero foi a forma como ele liderou. Nós vemos que aqui está falando que ele foi o quinto imperador. Começou as perseguições da igreja. Porém, uma coisa interessante é o seguinte: como que começou essa perseguição? Na época ali de Roma tinha 14 cidades. E Nero ele queria fazer como se fosse hoje, vamos dizer assim, para poder, alguns vão dizer que até para pegar propina, já que ele queria destruir a cidade para reconstruir uma nova cidade, aí, através desses canteiros de obras aí, se a gente pode dizer, poderia arrecadar alguma coisa, já que também a corrupção tinha naquela época. Nós vemos que ele colocou fogo nas cidades, e aí alguns defendem que esse fogo saiu do controle. Então por isso que das 14 cidades, 10 cidades foram destruídas. E alguns ainda dizem que ele ficou com a sua lira lá na sua torre, olhando, tocando a sua harpa, olhando a cidade se queimando. E depois o que ele faz? Ele coloca a culpa nos judeus. E aí começa a perseguição dos cristãos. Havia muitos cristãos ali naquela época, os cristãos até que eram bem vistos. E aí começa a perseguição do cristão. Enquanto tudo isso acontecia, a prosperidade de Roma começou a declinar. Uma guerra custosa na Bretanha e outras mal sucedidas na Armênia. Então teve algumas coisas que acabou saindo do controle. Teve algumas guerras que eles queriam expandir o país também, só que não conseguiam através de Nero. Nero com frequência depreciava o mau cheiro e a feiura de Roma. Então por isso que alguns até dizem também que, por ele achar que Roma era muito feia, ele quis colocar fogo na cidade. Por outro lado, os cristãos eram difamados e rejeitados pelos judeus, e por isso ficavam sob suspeitas. Irmãos, judeus é uma coisa, cristãos é outra. Judeu guardava a lei judaica, aí tinha que se converter ao cristianismo. Então, era um mal visto, já tinha certo uma rivalidade entre os judeus e os cristãos, e aí começou todo este problema. E nós vamos ver também que em 67, 68 depois de Cristo, o gordo e mimado Nero fez um longo passeio pela Grécia, onde ganhou mais de 1.800 coroas de louro por suas vitórias atléticas. Ele se convenceu que devia verdadeiramente ser um deus, porque nenhum humano poderia ser tão magnífico. Então nós vemos que ele começou a se julgar melhor ainda, um grande homem. E aí nós vemos que a perseguição aos cristãos, patrocinada por Nero, não foi religiosa, mas simplesmente uma medida política de última hora para tirar a corda do seu pescoço. Por quê? Porque todos sabiam que quem queimou a cidade foi Nero, foi a mando de Nero que a cidade foi queimada. As pessoas sabiam. Só que para tirar o foco dele, colocou a culpa nos cristãos, algumas coisas políticas, alguns problemas financeiros colocaram nos cristãos, e aí começou a colocar algumas coisas para tirar o foco dele, e ele conseguiu. Os cristãos começaram a serem perseguidos, e acredita-se que durante até a perseguição de Nero, aos cristãos de Pedro e Paulo morreram pela perseguição de Nero. Então, ser cristão na época de Nero não era fácil, e nós vemos aqui que ele perseguia mesmo os homens, matava todo mundo, jogava as feras no Coliseu, envolvia a pessoa em piche e pendurava no seu jardim para poder clarear. Então, meus irmãos, mortes das mais terríveis. E Nero, na decadência do rei da Babilônia, depois da sua ideia que ele teve de reconstruir a cidade, ele acabou colocando a culpa nos cristãos. E aí a igreja começa a ser perseguida por Nero, e só vem deixar de ser perseguida por Constantino em 313. Provavelmente ali, com certeza, uns 200 anos de perseguição aos cristãos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe.